número 61. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A igreja do Senhor tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque diz a Bíblia que onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, né? Cada um adora o Senhor da forma que sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe da glória, quem sabe da aleluia, mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa para Deus, aleluia, o que mais importa para Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, de nós como igreja dele, é de adorar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Isaías, capítulo 61, o Senhor vem falando conosco, aleluia, aqui na profecia messiânica, aleluia, da vida de Jesus, no livro de Isaías, aleluia. Aqui o Senhor vem falando conosco, aleluia, que para isso Deus tem chamado a nossa vida, para pregar a sua palavra dentro e fora de tempo. Aleluia, porque Ele nos ungiu, Ele ungiu a sua igreja, como o Senhor ungiu a Jesus Cristo com poder e com autoridade, aleluia, para fazer a sua obra. Da mesma forma o Senhor Deus ungiu a sua igreja, pastor Josué, aleluia, porque está escrito na sua palavra que as mesmas obras que Jesus fez, aleluia, no passado, a igreja do Senhor daria continuidade e a faria maiores do que as que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Deus tem chamado um povo forte, o Senhor Deus tem chamado um povo valente, o Senhor Deus tem chamado um povo que em meio à dificuldade, aleluia, não fecha a sua boca, aleluia, mas fala o que Deus manda. O Senhor tem chamado um povo que ainda no meio da dificuldade, aleluia, tem coragem de fazer o que Deus ordena. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor na terra, não vivemos um evangelho, como diz por aí, um evangelho fácil, um evangelho de qualquer jeito. Não é esse evangelho que vai nos fazer entrar no céu, pastor Josué, porque o evangelho que a igreja do Senhor serve, o evangelho que a igreja do Senhor vive, melhor dizendo, é um evangelho difícil, é um evangelho de luta, é um evangelho de provas, é um evangelho de dores, é um evangelho que traz sobre nós as marcas do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo é um evangelho que traz alegria, ao mesmo tempo é um evangelho que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor anima a nossa vida, em meio à fraqueza, o Senhor sustenta a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho que a igreja de Deus na terra, aleluia, precisa viver, se ela realmente quer chegar ao céu. É um evangelho que não é fácil, aleluia, é um evangelho difícil, mas em meio às tribulações, o Senhor garante vitória. Em meio ao deserto, ainda no deserto, Deus tem um banquete preparado para a sua igreja, aleluia. É por isso que eu entendo que nós somos chamados de Deus na terra para fazer a sua obra. É muito gratificante, é muito importante nós entendemos a chamada de Deus para a nossa vida, porque a chamada de Deus para a nossa vida é algo especial. A chamada de Deus para a sua vida jovem é algo especial. A chamada de Deus para a sua vida criança é algo especial. A chamada de Deus para a sua vida ancião da casa de Deus, que talvez pensa que o teu tempo já está ultrapassado na presença do Senhor. Eu quero te dizer que na presença de Deus ninguém é ultrapassado. Na presença do Senhor não existe quem é velho demais. Na presença do Senhor, aleluia, não existe quem é ultrapassado, porque Ele usa jovem, Ele usa criança, Ele usa adolescente, Ele usa os irmãos, Ele usa as irmãs e Ele usa da forma que Ele quer.
que acontece hoje em dia, acontece, aleluia, da forma que não deveria acontecer, porque Deus começa a usar a nossa vida e agora pensamos que somos super crentes na presença do Senhor, mas na presença de Deus não existe quem é super crente, na presença de Deus não existe aquele que Deus usa demais e nem aquele que Deus usa de menos. Deus usa cada um de acordo com a forma que Ele te chamou, e Deus usa a nossa vida de forma diferenciada na terra, porque Deus não chamou a sua igreja para ser um robô nas suas mãos. Deus não chamou a sua igreja, aleluia, para manusear em suas mãos e fazer dela um robô. A igreja de Deus é automática. A igreja do Senhor não precisa ninguém pedir para a igreja glorificar, não precisa ninguém pedir para a igreja adorar, sabe por quê? Isso é automático, está na vida do crente, está na vida do crente adorar o Senhor. A essência da adoração já está na vida da igreja na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que temos esse compromisso com Deus, que temos esse envolvimento com Deus, e o nosso dever como igreja do Senhor na terra é de fazer a sua obra e de o adorar. Não precisa ninguém pedir para mim adorar. Eu sei que a minha obrigação é de abrir a minha boca e glorificar o nome dele, e dizer que ele é bom, e dizer que ele faz, e dizer que ele opera, e dizer que Jesus batiza, que o Senhor Deus renova, e que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam uma recompensa muito grande. Deus tem uma recompensa muito grande preparada para aqueles que aguardarem pacientemente na sua presença. Então eu quero te dizer nesta noite, aconteça o que acontecer com a sua vida, basta o que passar, mas passe na presença do Senhor. Não passe, aleluia, por uma situação, aleluia, fora dos caminhos de Deus, porque uma coisa, prefeito Adriano, é alguém passar por luta, por dificuldade do dia a dia, mas passar com o Senhor de mão dada. Outra coisa é passar por aflições do dia a dia e passar fora dos caminhos de Deus. Aleluia, é bem verdade que o que Deus promete, Ele cumpre para a nossa vida, mas só cumpre para aqueles que permanecerem na sua direção. Deus tem promessas para a nossa vida, mas só podem cumprir, aleluia, se estivermos na sua direção, porque Deus trabalha de acordo com a nossa vida. Deus trabalha, aleluia, em equipe. Deus trabalha em grupo. Deus trabalha em conjunto. Deus, para trabalhar na nossa vida, aleluia, Ele nos pede permissão. Sabe por quê? Porque Deus é educado. Satanás não, ele entra, ele quebra, ele faz uma voada total, mas Deus é educado. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos seus filhos, aos seus profetas, à sua igreja na terra. Ele não faz nada sem te revelar o que ele tem para fazer. Decabando na basura e anda reta, aleluia, se há uma sepultura aberta, sabe o que Deus faz? Deus não te deixa cair na sepultura. Antes Ele te avisa, tem uma sepultura aberta. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus só não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Um casal de namorados, aleluia, ou vice-versa, um homem ou uma mulher, só pode ter compromisso se os dois tiverem compromisso. Assim a igreja do Senhor, aleluia, que é chamada a noiva do Senhor na terra, aleluia. Deus só tem compromisso com a sua noiva se a noiva de Jesus tiver compromisso com Ele. E uma aliança não pode ser quebrada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tua aliança com Deus, a nossa aliança com Deus não pode ser quebrada. Não deixe quebrar a tua aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
porque o que Deus tem para a tua vida, talvez agora você não veja, talvez agora você nem imagine o que Deus tem para a tua vida, mas eu quero te dizer que o que Deus tem é grande, e Ele pode fazer cumprir na tua vida, mas Ele conta com a tua vida, para que as tuas promessas venham a acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus conta com a tua vida na presença dEle. É com a tua vida mesmo que Deus quer contar. É com a tua vida mesmo, criança, jovem, adolescente, irmãos e irmãs dessa igreja, que Deus conta nos últimos dias na terra. É com a tua vida que Ele quer contar. É ainda na dificuldade que Deus quer contar com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas é porque o irmão não sabe o que eu estou passando. Aleluia! Eu quero te dizer que Deus prova a fé da sua igreja para o aprovar no final. Aleluia! Quem sabe agora esse problema, essa aprovação que tu estás passando, lá na frente tu farás como um leão, irás cantar o hino da vitória, porque o mesmo Deus que coloca no deserto, Ele tira do deserto e exalta no monte da exaltação. Tu terás que a boa mão de Deus está sobre a tua vida. Ainda nesse deserto, tu has de ver que Deus está na tua vida. Aleluia! Ainda que todos te abandonem, está escrito na sua palavra que Ele nunca deixará a sua igreja. Pode alguém se esquecer? Todavia o Senhor disse: eu não me esquecerei. Deus não vai esquecer dos bons feitos que tu tens feito na presença dEle. Deus não é ingrato para se esquecer ou para te lançar fora no momento em que você vai precisar. Entenda isso nesta noite. Deus não é ingrato, porque Deus, aleluia, o pior pecado, irmãos, eu costumo pensar comigo que o pior pecado que existe na vida de um crente chama-se ingratidão. E Deus não é ingrato para com ninguém. Às vezes o homem é ingrato, mas Deus não é ingrato. Deus recompensa e recompensa bem recompensado. Deus dá vitória, e quando Deus abençoa, está abençoado. E quando Deus abençoa, irmão, Deus escancara as portas do céu. E nada pode impedir o agir de Deus. Em Isaías 43, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. E no versículo 11, no versículo 11 ou 13, se me falha a memória, está escrito: operando eu, quem me impedirá? Operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Só você mesmo pode impedir o agir de Deus na tua vida. Porque se eu não quero, Deus não faz. Se eu não quero, Deus não opera. Se eu não quero ser abençoado, eu não serei abençoado. Mas se eu quero chegar no meu objetivo, para que o tempo que passar, aconteça o que acontecer, eu posso passar dentro da fornalha de fogo, mas Deus passa comigo. Eu posso passar na cova dos leões, mas Deus passa contigo. Eu posso ser de lado no cativeiro, mas ainda no cativeiro tu não estarás sozinho. E como tema dessa mensagem esta noite, eu quero trazer aqui aos irmãos: cativeiro nunca mais. Cativeiro para a tua vida nunca mais. Se tu creres nisso nesta noite, a tua vida daqui não vai sair da mesma forma que chegou a vida de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer, e a sua palavra não volta vazia. A maior das profecias, a maior de toda a profecia, não é aquela que alguém chega e te entrega algo, aleluia, acaba sendo a tua profetada. Mas eu quero te dizer que a maior de todas as profecias chama-se Bíblia Sagrada, se chama a Palavra de Deus. Deus conhece o nosso endereço, pastor Josué. Não é necessário ir preciso Adriano atrás de profeta. Não é preciso ir atrás de revelações. O que está escrito na palavra de Deus? Se disser que eu estou aqui ou ali, não dê crédito. Aleluia! Porque Deus
cabelo tem na sua cabeça. Deus conhece o número da sua casa. Deus conhece o número dos sapatos que tu calça. Deus conhece o endereço da tua rua. Deus conhece o número do teu CPF. E Deus conhece a tua vida mais do que nós mesmos. Deus conhece a nossa vida mais do que nós mesmos. É muito gratificante servir a esse Deus. Não perca nunca o foco de servir a esse Deus. Aleluia, pensando que é coisa pequena, pensando que é coisa comum servir a esse Deus. Ah, Senhor, mas eu sou tão pequeno na tua presença. Mas eu quero te dizer, o trabalhar de Deus é com coisa pequena mesmo. Deus não trabalha com coisa grande. Grande já basta Ele. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo, mas quem se coloca pequeno nas suas mãos pode ver o trabalhar de Deus, porque é do pequeno que Deus exalta e coloca no meio dos reis. É do pequeno que Deus exalta e coloca aonde Ele quer, para a sua glória, para a sua coração, para louvor do seu nome. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Eu creio nesta noite, levantar o pequeno e o exaltar com poder, usar com poder, fazer dele uma dinamite na sua mão. Seja nesta noite uma dinamite na mão de Deus, um dínamo na mão de Deus. O que vem a ser um dínamo, aquilo que gera energia. Deus quer te fazer um gerador de energia na presença dele. Então vai recebendo aí o que Deus tem para a sua vida, porque é apenas o começo da história. O que Deus tem para a sua vida nem começou ainda. E acaba andácia, o que Deus tem para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos que não davam nada, muitos que diziam não vão chegar, vão ver que Deus é na sua vida, e através da sua vida também serão abençoados por esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda no deserto Deus prepara uma mesa para os seus escolhidos, pastor Josué. Ainda no deserto Deus prepara um banquete para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, poder de Deus para a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz a palavra de Deus que a palavra do Senhor é poder de Deus para aqueles que creem. Aleluia, para aqueles que são salvos. A palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Hoje em dia o que se vê muito por aí são costumes de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero te dizer que há uma diferença do costume de homem e do mover do Espírito de Deus. Porque quando é o mover do Espírito de Deus, ninguém consegue ficar parado. Quando é o mover do Espírito de Deus, ele faz o que Deus manda. Quando é o mover do Espírito de Deus, ele dá lugar e Deus usa. Mas quando é costume de homem, sabe o que acontece? Vira fogo de palha. Pega agora, mas apaga depois. Saia daqui esta noite convicto que o que Deus tem para a tua vida é a chama do Espírito Santo, que arderá continuamente sobre o teu altar e não há de apagar. É a chama do Espírito de Deus que arderá continuamente sobre a tua vida e não há de apagar. Preserve sobre a tua vida o que Deus tem te dado. Preserve na tua vida o talento que Ele te deu. Mas irmão não sabe, há muito tempo Deus não me usa mais nesse talento que Ele me deu. Se tu creres nesta
pessoas. Hoje em dia estão olhando muito para a aparência, como que se faz só pregar-se, como que se rouba pregar-se, e cabandará batalha, mas isso não faz nada. O que o mundo precisa ver realmente é alguém cheio do poder de Deus. O mundo não precisa mais saber o que é um carro importado, pastor Josué. O mundo não precisa mais saber o que é uma bela casa presbiteriana, mas o mundo precisa ver e ser impactado pela presença do Eterno na nossa vida, na vida dessa igreja. O Espírito Santo de Deus há de usar a sua vida nessa noite. Queira Satanás ou não, esse talento que até agora esteve enterrado, eu quero profetizar e será desenterrado esta noite, e Deus começará a te dar visões na sua casa. Deus começará a te dar revelações profundas da sua palavra. Porque você não está ultrapassado na presença do Senhor. Quem te chamou foi Deus. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aleluia. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado importante, a qual o Senhor nos chama para um grande compromisso, a qual o Senhor nos chama para uma grande obra. Chamar significa separar, chamar significa convocar, chamar significa alistar. Se você ainda não é alistado nesse exército de Deus, aliste-se nesta noite, atenda nesta noite ao chamado do Senhor para a tua vida e aliste-se nessa guerra, aliste-se nessa batalha, porque em meio à batalha tu não estarás sozinho, em meio à guerra tu não estarás sozinho. O próprio Deus que te chamou e que te alistará nessa batalha estará contigo. Louvado seja o nome do Senhor. É essa palavra que eu deixo aos irmãos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir à igreja que ficasse de pé. Vamos fazer aqui uma breve oração. Estarei retornando ao dirigente, ao pastor Adriano. Pai querido, Pai santo, Senhor amado, a tua mensagem, Senhor, foi transmitida esta noite. Tu sabe, Senhor, que não preguei aqui nada do que escrevi, mas preguei aqui, Senhor, que o Senhor me deu agora. E nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir que nesse momento, meu Deus, o Senhor comece a mover em favor deste irmão. O Senhor comece a trabalhar, Deus querido, em favor da tua igreja. Foi pregado aqui, Senhor, mudança de cativeiro nunca mais. Então agora, Senhor, vai mudando vidas, vai transformando vida, vai tirando o cativeiro, vai trazendo, meu Deus, a tua libertação, vai entrando, meu Deus, com a tua providência, de forma, Senhor, sobrenatural e surpreendente, meu Deus, na vida da tua igreja, para a glória do teu nome e a nossa alegria, meu Deus, é que te pedimos em nome de